Paz e bem, eu sou o Frei Cláudio, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. Estou muito contente de poder estar nesta tarde tão importante para a obra Evangelizar, tendo meu confrade São Pio de Pietrelcina, um santo, um gigante de espiritualidade, que viveu num tempo específico e soube muito bem o que era mais importante na sua vida. Conheceu a Jesus Cristo e quis viver o Evangelho, o seguimento de Jesus, como frade capuchinho. Ele que viveu de 1887 até 1968, 81 anos de vida e mais de 70 no serviço do Evangelho. Com isto, vemos que São Pio de Pietrelcina, no seu tempo, junto às pessoas que Deus colocou junto a ele, como consagrado no carisma franciscano, soube muito bem que poderia sim seguir a Jesus Cristo e, doando-se totalmente a Ele, realizar a obra que nós temos a graça de conhecer. A obra que Ele realizou no serviço aos penitentes, no serviço aos pobres e também no serviço a tantos que iam até Ele buscar aconselhamento. Nós temos a graça imensa na nossa vida de poder conhecer este homem de fé, de amor ao nosso bom Deus. E foi-me pedido para refletir nesta tarde votiva São Pio, enviado de Deus para converter os homens e as mulheres. Conversão esta que todos nós devemos buscar viver. Conversão esta que todos nós batizados precisamos buscar. E nós sabemos que São Pio foi um homem do confessionário, do atendimento aos penitentes, aqueles que precisavam do perdão. Mas antes, ele tinha uma motivação muito maior, desejando que todos chegassem à salvação, libertando-se dos pecados e voltando-se totalmente para o Deus verdadeiro. E sabemos que o sacramento da penitência é mais um sacramento instituído por Jesus Cristo. Lembremos-nos de que todos os sacramentos, eles são sinais, são gesto do amor de Deus. De um modo todo particular, este sacramento é um gesto de amor, pois Deus, que foi ofendido pelo pecado, oferece e dá o perdão ao pecador. Vejam, irmãos e irmãs, como o próprio Senhor, Ele bem o quer todos unidos a Ele, e que o pecado não seja o empecilho. Ele dá o perdão a quem se volta a Deus com abertura de coração. E bem disse Jesus: aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados, aqueles a quem o retiverdes ser-lhes-ão retidos. João 20, 23. Como também disse várias vezes após a cura, ou momentos que expulsou demônios, libertando as pessoas: filhos, os teus pecados estão perdoados. Olha, irmãos e irmãs, a conversão é mudança de mentalidade. Para podermos de fato viver com um coração puro, unido ao nosso Deus, é preciso mudar. E essa mudança, ela acontece durante todo o tempo da nossa vida neste mundo. Converter-se é voltar-se totalmente para o Deus verdadeiro, o Deus que é amor e que é vida.
deixar o pecado e viver em estado de graça, em comunhão plena com o nosso Deus. E é isto que devemos, e todo batizado vive durante toda a sua vida. Se fez a opção pelo Senhor. É preciso deixar o homem velho e ser um homem novo, purificado. E o estado de graça devolve esta jovialidade, esta vida nova que se perde com o pecado. Tirar o coração de pedra, duro, enrijecido pelo pecado, que leva ao afastamento de Deus, ao distanciamento das pessoas. É preciso, de fato, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, que sente, que volta-se totalmente para aquilo que é bom, que é edificante. E nós sabemos que no tempo em que vivemos, muitos corações estão enrijecidos, duros, e vemos o efeito de tudo isto, a indiferença, o afastamento das nossas comunidades e de Deus, a violência que impera no meio onde nós estamos vivendo, a falta de oração, de abertura para acolher os seus semelhantes. Tudo isto demonstra que o coração está sendo petrificado, ficando duro. Então é preciso um coração de carne que sente, tem compaixão para com os seus semelhantes e busca sempre mais a convivência fraterna de irmãos e irmãs. Então o processo de conversão, ele dura toda a vida do batizado neste mundo. Estamos nesse contínuo processo de mudança e não podemos deixar o tempo passar. Cada oportunidade que temos, que ouvimos o Senhor falar e o Espírito toca profundamente em nossas vidas, é hora de mudança, é hora de deixar o mal, é hora de voltar-se para Deus e ter uma vida melhor. A igreja oferece para nós tantos meios para perceber a mensagem de Deus, para perceber-se também a si mesmo naquilo que não está bom, aquilo que não vai bem, aquilo que não ajuda a ser conforme a vontade de Deus. Temos a palavra de Deus, a palavra de Deus que é vida, que é alimento, e temos a oportunidade de tê-la às mãos. Cada vez que lemos a palavra de Deus, é o próprio Deus falando para nós, e sempre a dizer naquilo que Ele deseja para todos nós. Como também as nossas celebrações, tantas celebrações que temos a graça de participar na nossa vida da igreja. As celebrações temáticas, tudo isto para ajudar nós, batizados e batizadas, a nos voltar para Deus e viver a nossa comunhão com Deus. Viver a nossa unidade com Deus e também com nossos irmãos e irmãs. Então, irmãos e irmãs, não deixemos o tempo passar, mas nos fixemos no tempo, sim, mas sempre com aquela abertura de querer e buscar a comunhão com Deus. E com isto estaremos mudando. E como nós bem o sabemos, na história da nossa vida, nós vamos assimilando, às vezes integrando também coisas que não são boas. Nós não nascemos nesse mundo sabendo xingar, desprezar as pessoas, ou fechando em si mesma. Muitas vezes, quem sabe,
também usando de atos violentos para com as outras pessoas. Nós não nascemos assim. Isto foi sendo adquirido durante a nossa vida. É preciso agora, tomando consciência, e ir desconstruindo tudo isto. E nesta desconstrução, irmos fazendo acontecer a mudança da mentalidade, a mudança nos comportamentos e voltando-se para atitudes boas, atitudes que nos elevam sempre mais à comunhão com Deus. E com isso nós somos peregrinos neste mundo. Estamos vivendo o nosso caminho. Quando fomos batizados, nós entramos numa vida nova. E esta vida nova, ela tem a sua plenitude na eternidade. Chegaremos à plenificação se mantivermos fiéis e formos nos libertando sempre mais. A alegria de todo batizado é estar na comunhão com o Senhor, unido com Ele e também com os nossos irmãos. Vivamos em comunidade, junto aos outros irmãos e irmãs, o nosso processo de conversão, a nossa peregrinação para a eternidade. E temos os meios. Jesus Cristo não nos deixou desamparados. Deixou a sua igreja, deixou o seu Espírito para ensinar a todos nós quem Ele é e também o quanto que Ele deseja que estejamos com Ele. Mas nesta história toda, nós temos a graça de termos um intercessor, um homem que viveu no seu tempo. E no seu tempo soube muito bem no seu tempo, onde estava o verdadeiro sentido. E este é São Pio de Pietrelcina. Quem já esteve em São Giovanni Rotondo, na Itália, sabe muito bem como é aquele ambiente. E naquele ambiente, tanto ele aprofundou a vivência do Evangelho, mas também não guardou para si o que recebera de Deus, o que desenvolveu. Ele colocou a serviço das pessoas. Ele mesmo deixando-se consumir, como uma chama de uma vela, como nós vemos nesse simbólico, doando-se às pessoas que se sentiam atraídas por Jesus Cristo e viam nele uma mediação para poderem chegar até Deus, recebendo a bênção, as celebrações eucarísticas, às vezes um tanto longas, mas ninguém se cansava. Como também no atendimento a cada pessoa que estava diante dele, atendia cada uma e transmitia a mensagem, procurando sempre mais a fidelidade a Jesus, pobre, humilde e crucificado. E com isso foram décadas de serviço como presbítero franciscano capuchinho. O seu pai seráfico, que tanto o encantou, e com isso também quis. São Francisco recebeu os estigmas, o primeiro santo que nós temos conhecimento na história. E São Pio, o primeiro presbítero, e por mais que aquelas pessoas um tanto racionalistas jamais imaginavam que nos tempos modernos um homem, um presbítero, recebesse as chagas de Jesus. E ele as recebeu, e por décadas ele guardou como que uma confirmação da sua missão, do seu amor a Jesus Cristo e também às pessoas.
E lá em São Giovanni Rotondo, um lugar de muita pobreza e também de muito sofrimento das pessoas. E ali Deus o colocou para ali naquele local ele atender as pessoas que ali estavam e também aquelas que vinham de outros locais. Juntamente com Nossa Senhora, a mãe de Jesus, também aprendeu a acolher, a cuidar particularmente dos mais esquecidos da sociedade, estendendo a eles o amor que ele mesmo aprendeu com Maria e também com Jesus Cristo. Então, o Padre Pio que nós conhecemos hoje é a síntese de uma vida doada, de uma vida entregue, de uma vida de amor para com Jesus Cristo e com os irmãos. E a sua vida não foi uma vida só de flores, nós conhecemos a síntese, mas foi uma vida de cruz e sacrifício. E sabemos que as pessoas que sofrem entendem muito bem o que é o sacrifício, o que é a dor, o que é o sofrimento. E ele assim expressou no contato com cada uma delas, com as obras que ele criou para atender aqueles que precisam. Tanto com a fama que crescia, o Papa Bento XV disse uma frase muito significativa, que é o tema desta nossa reflexão. Um homem verdadeiramente extraordinário, dos que Deus envia de tempos em tempos à terra para converter os homens, também as mulheres, todos indistintamente. Para Padre Pio, a fé era a essência da vida. Tudo desejava e tudo fazia à luz da fé. Tudo por amor a Deus, tudo por amor a Jesus Cristo e sob a inspiração do Espírito Santo. Cabe a nós que vivemos na nossa peregrinação, estar abertos também, tendo como modelo, como exemplo de vida cristã, de consagração, São Pio. Ele soube muito bem onde colocar a sua confiança e onde estava a força e o sentido para a sua vida. Ele permanecia horas em orações pelos seus penitentes, quantos com certeza, tanto que lá em São Giovanni Rotondo tem um pequeno museu onde tem milhares de cartas. Aqueles que não podiam ir até lá, mandavam cartas. E ele soube utilizar muito bem dos meios que tinha para estender o amor, para estender a acolhida e o perdão também às pessoas. Agia com caridade no acolhimento e atendimento às pessoas que se acorriam a São Giovanni Rotondo. O seu interesse não era a sua glória, jamais. Era a glória de Deus. Em tudo aquilo que ele viveu, o seu desejo que Deus fosse glorificado e também o bem das almas. São Francisco de Assis tinha um desejo forte, lindo, que todos os homens e mulheres se salvassem, que ninguém fosse condenado. E assim ele também, lá na Porciúncula, ele quis que lá fosse um lugar das indulgências. Isto ficou muito forte também na vida de São Pio. Nas suas quase 14 horas no confessionário, atendendo aos penitentes, sendo obediente a Deus. E a pessoa obediente é aquela que escuta a Deus. E escutando a Deus, coloca em prática. E ele preferiu se calar
tantas vezes, em tantos momentos da sua vida, para que Deus falasse. E Deus falou através da sua vida, através das pessoas que com ele conviviam. Gozava de larga fama de santidade durante a sua vida, já em vida, porque era rigoroso, era sério, era perseverante, determinado naquilo que vivia e também ensinava. Devido às suas virtudes, ao seu espírito de oração, de sacrifício e de dedicação total ao bem das almas, é que a sua fama cresceu. Não que buscasse, mas quem vive o Evangelho, certamente a fama, ela é transmitida. E nos anos que se seguiram à sua morte, a fama de santidade, de milagres foi crescendo cada vez mais, tornando-se um fenômeno eclesial, espalhado por todo o mundo e em todas as categorias de pessoas. É uma obra linda, que só Deus poderia inspirar e só com a ajuda de Deus poderia dar os seus frutos. E como vimos e estamos vendo em todos esses tempos após a sua morte, faz mais barulho agora do que, quem sabe, no período em que viveu. Então peçamos e continuemos contando com a intercessão de São Pio, este santo que é um gigante de espiritualidade. Aprendeu a ser simples, humilde, abnegado e sempre aberto para acolher a vontade de Deus. E continue nos ensinando nos tempos que estamos vivendo. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Obrigado, Frei Cláudio, que linda reflexão. De fato, a vida deste santo nos ajuda a seguir no caminho, o caminho que temos. Obrigado, Frei. Obrigado você por dar essa oportunidade. Seja Bom trabalho, sempre viu? bem-vindo.